Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje eu quero conversar com vocês, ter um bate-papo aqui sobre a construção de mundo no RPG de mesa. Quero trazer algumas reflexões que eu, enquanto mestre, enquanto autor, muitas vezes, de um meu cenário, ou mesmo apresentando um cenário que já existe ali para os jogadores, o quanto que essa construção de mundo, ela importa para os jogadores. Como que eu consigo fazer essa construção de mundo, esse mundo parecer vivo? Como que eu consigo mostrar esse mundo dessa forma viva para os jogadores na mesa, enquanto mestre? E você que é jogador e está ouvindo aqui, acho que essa conversa vai ser legal para você entender porque, às vezes, em algumas obras, filmes ou mesas de RPG, eu sinto que aquele mundo é super vivo. Em outras, eu sinto que a coisa é meio oca, é meio solta. Então, essa é a ideia dessa conversa aqui de hoje. Falar sobre a construção de mundo, ou usando o termo em inglês que geralmente se usa para isso, world building, né? Que é a construção de mundo. E aí, geralmente, quando a gente vai falar sobre esse tema, tem duas abordagens, tanto para literatura quanto para RPG de mesa que se usa, que é a forma na qual você cria o seu mundo. Essas duas abordagens vão ser completamente opostas, né? Uma delas é que chama de cima para baixo, né? O up-down, que é onde você constrói o seu mundo inteiro, você detalha ele certinho, quais facções existem, quais as cidades, qual tipo de magia, você detalha tudo isso, né? Ou seja, de cima para baixo. E quando a gente fala baixo, né? É onde os jogadores estão, é aquilo que impacta de fato na vida deles ali. E o outro, né? Que diz que é de baixo para cima, ou bottom-up, né? Vai construindo esse mundo e vai detalhando ele à medida que as coisas vão sendo necessárias na sua mesa ou na sua história. Eu vou passar a falar aqui, quando for falar de jogadores ou de personagens, eu vou falar de protagonistas, tá? Mas entenda que pode ser tanto um protagonista de uma série, mas pode ser de um jogo. Quando tiver essas diferenças do RPG, eu vou falar. Mas imagine aí que na história tem essas duas maneiras de você fazer a criação do mundo. E não significa que uma é melhor ou pior do que a outra. Cada pessoa que vai criar ali vai ter suas preferências. E cada uma vai ter, dependendo de como você aborda, percepções diferentes ali para aquelas pessoas que são protagonistas. Mas uma coisa que é muito, mas muito importante. Eu tô falando isso porque eu tenho estudado bastante esse tema e eu vejo que muitos autores, né, inclusive eu deixo de recomendação aqui a palestra do Brandon Sanderson, que é um autor aí de ficção muito famoso atualmente, né, e uma das referências aí em questão de world building, né. E lá nas palestras do Brandon Sanderson, ele coloca que existem 3 pilares para uma boa história, né. Um desses pilares são os personagens, o outro pilar aí é o plot, né, que é a história, o enredo ali, e o terceiro, e é o menos importante deles, na opinião dele, é o world building. E por que ele é o menos importante deles nesse sentido? Porque o que te faz conectar com a história, e isso vale para literatura, vale para filme e vale para RPG de mesa também, são os personagens e o plot, o enredo ali. São eles que atrelam você ao mundo. E são eles que fazem você vivenciar enquanto jogador, enquanto leitor, enquanto mestre, vivenciar de fato aquele mundo e sentir que aquele mundo está vivo. Então não adianta nada você ter um mundo maravilhoso que você fez ele de cima para baixo ou de baixo para cima e o mundo é super complexo, ele é cheio de regras específicas, ele é riquíssimo, se isso não importa. Porque se aquilo não importa, você não vai querer entrar mais a fundo naquele mundo, você não vai querer conhecer mais aquele mundo, você vai sentir, né, que quando aquilo do mundo vai aparecendo, é uma encheção de linguiça. Sabe aqueles momentos de livro, onde tem aquele tanto de descrição sobre as diferentes magias, e cara, isso não importa, nem queria saber disso. Ou aquele momento da mesa de RPG que o mestre fica detalhando, os famosos lore dumps, né, que são o mestre falando e descrevendo durante 30 minutos ali como o mundo que ele fez é complexo. Se isso não tá relacionado de fato com o personagem, beleza, pode ser legal, mas não vai importar. E se não vai importar, a gente muitas vezes não quer saber mais sobre aquilo. E aí muita gente usa esse argumento aí pra falar assim, então criar um mundo no formato de bottom up, né, de baixo pra cima, é melhor porque aí eu só crio aquilo que importa pros personagens. Beleza, pode até ser, mas isso também não adianta se quem define o que importa ou o que não importa é você, enquanto escritor, enquanto mestre, né? Como é que você sabe o que importa pro outro? Até a gente pode fazer inferências, mas de fato quem decide isso e escolhe, ou nem sei se decide mesmo, né? Porque muitos dos nossos gostos não são decisões nossas, a gente simplesmente gosta e pronto. Mas quem percebe e dita são os jogadores, é o leitor e por aí vai. E aí surge aquela pessoa que nesse momento deve estar falando assim, então eu vou perguntar pros meus jogadores o que eles gostam e vou criar um mundo baseado pra eles. Simplesmente fazendo, né, um espelho ali do que eles gostam, dando os gostos deles.
mas isso também, em certa medida, é problemático. Por quê? Muitas vezes você, enquanto mestre, você, enquanto autor aí, quer ter sua voz também. Você quer mostrar alguma coisa, você quer surpreender às vezes. E ficar nessa postura de, então eu vou criar só aquilo que os outros gostam e por aí vai, a longo prazo, não te permite fazer aquilo que muitas vezes as pessoas iriam gostar, mas que elas nem sabem que elas gostariam, porque não existe, porque você não criou ainda. Cara, então, olha que doideira, a gente tá aqui num grande paradoxo. Como é que a gente lida com isso, então? E aí, né, tem uma técnica que eu achei incrível, que é falada nessa palestra aí do Brandon Sanderson. Eu até posso fazer um vídeo depois mais detalhado sobre ela, que é a técnica da pirâmide de abstração, que ele usa lá pra literatura, mas que funciona muito bem aqui pro RPG de mesa também. O que é essa pirâmide de abstração? Muitas vezes, nas descrições das coisas, a gente trata e a gente quer mostrar o nosso mundo em forma abstrata. O que é essa forma abstrata? Quando eu falo, por exemplo, amor, cada um de nós tem um conceito do que é o amor. Algumas pessoas acham que nem existe, outras falam amor só de mãe, outras podem entender amor como cuidado, mas cada pessoa vai ter uma definição de amor. Então é um conceito muito abstrato. Quando eu vou e falo, por exemplo, um exemplo que ele dá lá é o exemplo de cachorro. Se eu falo cachorro, muitas pessoas podem pensar, não, cachorro é algo mais concreto, então, né? Eu consigo imaginar um cachorro. Só que nem tanto, né? Porque cada um de nós também imagina um cachorro diferente. Eu posso ter imaginado um cachorro caramelo, você pode ter imaginado um border collie, outra pessoa pode ter imaginado um pitbull, um cachorro grande, um cachorro pequeno. E aí se eu chego e falo assim, olha, você vê um cachorro branco, ele é pequeno, ele tá machucado, uma das orelhas dele é preta, você percebe que isso, eu usei mais palavras, mas eu consegui fazer com que isso fosse mais concreto. E por que eu tô falando disso de abstrato e concreto? Porque se você chega para um jogador e já joga para ele coisas abstratas, eu já chego para ele falando do meu sistema de magia, não sei o que, e isso não é concreto para eles, ou seja, eles não conseguem vivenciar isso ali de uma forma concreta, imaginar, não conseguem ancorar isso na descrição, na mente deles, você vai poder pegar um ou dois ali que realmente tem um nível de abstração e estão realmente interessados. Mas quando você consegue ancorar isso e fazer de uma forma concreta, você consegue ancorar a pessoa na descrição, naquele mundo fantástico, para aí sim, quando for falar, por exemplo, de temas mais abstratos, de amor e tudo mais, só para dar um exemplo aqui, eles já estão ancorados, e aí sim aquilo faz sentido para ele não sente que ele tá recebendo uma palestrinha, porque, entre aspas, essa palestrinha tá dentro daquele mundo, faz sentido ali dentro. Muita gente, né, conhece aquela técnica do mostre e não conte, né, que é o show don't tell. Que é o que essa técnica? Em vez de falar, por exemplo, que ele é um personagem muito bravo, você vai lá e mostra o personagem sendo bravo. Você mostra ele chegando e dando um soco na mesa. Você não falou que ele era bravo, mas você mostrou isso e você não precisou falar, dá pra perceber. Isso é um jeito também de você ancorar e trazer pro concreto, né? Eu uso uma técnica, né, que é basicamente o show don't tell, mas que eu chamo de converter adjetivos. Tem vídeo lá no canal do YouTube aqui, se você quiser ouvir, tá? Você que tá ouvindo aqui pelo podcast, que é onde a maioria pelo Spotify e pelas plataformas, que é onde a maioria do pessoal ouve, né? Lá no canal eu falo sobre essa técnica que eu sempre chamei de converter adjetivos, que é o seguinte, você pega um adjetivo, por exemplo, sujo, eu quero descrever uma casa suja. Em vez de eu chegar e falar, olha, a casa é suja, tem esse adjetivo, eu vou converter esse adjetivo sujo em situações que lembram a sujeira. É basicamente o show don't tell. Então, olha, vocês veem, quando vocês abrem a casa, um tanto de teias de aranha no teto, uma camada de poeira, o cheiro é um cheiro de coisas podres, alimentos podres. Você percebe que eu gasto mais palavras, mas eu consigo trazer mais para o concreto nessa chamada pirâmide da abstração. E isso aí é importante, independente do tipo de metodologia que você tenha escolhido para criar o seu mundo. Se você tem interesse em criar um mundo completo, riquíssimo, tem uma série de vídeos aqui que eu fiz no canal, lá no YouTube, chamado Criando o Mundo em 30 Dias, que durante um mês, todo dia eu fazia um vídeo com desafios que você pode seguir também para criar o seu mundo, né? E essa é uma abordagem de cima para baixo. E no final, você pode ter um mundo riquíssimo ali, mas não adianta nada se eu chego na mesa e falo que meu sistema de magia é complexo, é um cenário muito político. E na hora que a mesa começa, quem toma as decisões políticas, quem vê isso acontecer, é sempre em segundo plano, é sempre o NPC que toma a decisão, é sempre a descrição do mestre. Por mais que o cenário seja rico, pessoal, o jogador não vai sentir, ou o leitor, caso você esteja escrevendo, ele não vai sentir essa complexidade, porque ele não tá tendo que tomar essas decisões. É lógico, eu tô fazendo só pra abrir um parênteses aqui, tá? Eu tô fazendo essas comparações entre literatura e RPG, mas tem uma grande diferença aqui, tá? Na literatura, o leitor, ele é passivo no sentido de que ele acompanha lendo ali as decisões do personagem que o autor decide. No RPG é mais diferente porque a ideia é que você não cria um roteiro, tá? Você cria uma situação, problema e deixa essa decisão, muitas vezes, na mão do jogador, pra que ele decida e aí você vê o que acontece, tá? Então, só abrindo esse parênteses aqui pra ficar bem claro isso. Não significa que você vai escrever ou preparar a sua mesa de RPG da mesma forma que você escreveria um livro, mas nesse sentido
de a gente fazer essas descrições e preparar aventuras de mostrar o mundo, a relação é muito grande, sabe? E aí, tô falando, né, fechando parênteses aqui, que se eu quiser, então, mostrar que esse mundo é um mundo político e tal, o ideal é eu evitar falar disso, desse mundo político, é eu mostrar como essas decisões políticas influenciam, de fato, os jogadores. Então, qual que é uma micro decisão que eles podem tomar na mesa deles, uma decisão concreta, que ao mesmo tempo em que eles tomarem essa decisão, ela vai estar falando de algo mais abstrato ali naquele mundo, na pirâmide da abstração, ou seja, a política. Eles podem, por exemplo, ter que tomar a decisão de encontrar um transporte marítimo ou outro método de transporte para fazer uma viagem, porque o porto ali tá fechado, né? Só que assim, o porquê o porto tá fechado muitas vezes nem importa para eles, mas se eles forem a fundo, eles podem, tá tendo muita cobrança de imposto nesse lugar. E por que tá tendo essa cobrança de imposto? Por tal motivo, porque o reino aqui tá fazendo uma espécie de sanção com o reino vizinho e tal. Você percebe que é uma coisa, de certa forma, complexa, que tá influenciando em algo banal da vida deles. No preço do pão, por exemplo. E aí eu sei que se você é o criador do mundo, ou se você gosta muito de um cenário, a ideia é que você fala, nossa, que legal, eu queria que eles vissem esse nível de complexidade que eu fiz. Só que, galera, imagina que o seu cenário é uma pizza, né? Imagina que ele é uma pizza. Quando a gente vai comer uma pizza, a gente não pode comer ela, a gente não pega ela inteira e coloca na boca. A gente separa ela em fatias, né? E mesmo a fatia, a gente só come dando mordidas, né? Então o ideal, e isso é a minha opinião, claramente aqui, é que você compre a pizza. A pizza tá ali, mas deixe o jogador forneça fatias para que ele possa ir comendo a pizza aos poucos. Escolhe uma faceta do seu mundo aí, do seu world building, e apresenta ela com mais foco do que as outras. Você pode, vez ou outra, trazer pinceladas dessas outras facetas, mas escolhe uma como foco. Por exemplo, se você quer trazer essa profundidade, você pode pegar aspectos como religião do mundo. Como é que é a religião? E aí você pega essa como uma temática de um arco da sua campanha, da sua aventura, e traz essa fatia da pizza ali com mais força. As outras você só joga pinceladas, né? Se eles comem uma fatia da pizza e eles gostam, qual que é a inferência que se faz? Opa, existe uma pizza inteira. Então, a pessoa não precisa saber que existe a pizza inteira de uma vez. Você não precisa enfiar a pizza inteira na boca dela. Deixa ela escolher que velocidade que ela vai degustar essa pizza. Mas escolhe um aspecto. Olha, primeiro eu te ofereço essa fatia de marguerita, por exemplo. Alguns vão gostar e outros não. Mas assim que eles comem a pizza, opa, peraí, essa pizza faz algo essa fatia faz parte, né, de algo maior. O simples fato de você apresentar uma fatia dessas com profundidade, isso aqui é tudo meu, tá? Não é da palestra do Brandon Sanderson lá, não. É isso, essa questão da pizza que eu tô falando aqui. Ele também fala dessa questão de você focar em um ou outro, mas essa analogia doida aqui eu que tô tirando da minha cabeça mesmo. Aí você percebe que se ele come uma fatia ali, ele degusta ela, ele entende que, opa, se essa fatia aqui foi tão bem feita, o resto da pizza também foi bem feito. Mesmo que você não tenha feito ele ou podido apresentar ele ainda. E nesse caso, é indiferente se você quer fazer uma abordagem de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Se você estiver construindo o seu mundo de baixo pra cima, né, você vai pegar essa fatia que você quer dar foco e você vai planejar ela. É ela que você vai fazer. E o resto, você coloca só inferências, mas deixa as lacunas ali. Agora, se você quiser fazer de cima pra baixo, você vai ter feito tudo já, mas você só vai apresentar uma e deixa as outras pra depois. E ao fazer isso, mostrando, né, focando em uma, trazendo pro concreto, em coisas que realmente vão importar pros personagens, aquele mundo vai criando automaticamente uma sensação de vida. Ele tá vivo, ele é profundo. E quando eu falo de importar pros personagens, pessoal, quando você coloca a mão na decisão, é uma decisão na mão deles, no caso, né, o que acontece é que, querendo ou não, aos poucos, se essa decisão que ele tomou tiver consequências reais, aquilo vai importar pra ele. E quando eu falo de consequências reais, podem ser tanto boas quanto ruins, tá? Mas é de fato ter consequências. Se um grupo vai lá e acaba com um determinado grupo de ladrões que estavam assaltando as estradas, por exemplo. Beleza, eles acabaram com aqueles assaltos ali. Como é que isso pode influenciar de fato no mundo? Beleza, ficou mais seguro fazer essa travessia. Então quer dizer que vai ter mais comércio? Tá tendo mais comércio, vai ter o quê? Mais variedade de coisas pra eles comprarem? Vai ter mais pessoas de outras cidades aparecendo e tendo contato com eles? Eles vão ouvir rumores novos de lugares novos? Ou então, pensando no outro lado aqui, aí eles acabaram com os bandidos ali, mas e as famílias desses bandidos? Será que eles tinham família? Eles roubavam pra quem? Por que eles roubavam? O que acontece a partir daí? Trazer essas coisas, né? Foi uma decisão simples, uma missão rápida ali que eles fizeram, mas isso pode trazer consequências pra mesa e eles falam, putz, aquilo que a gente fez, aconteceu isso. De certa forma, isso vai importar mais pra eles do que se fosse algo que tivesse acontecido e você tivesse falado, acabaram os assaltos e agora está acontecendo isso. É muito mais forte pros personagens quando são eles que causam, porque eles se sentem como protagonistas dessa história, porque eles têm aquilo que é a capacidade de agir, né, que muitas pessoas chamam aí de agência, e muitas vezes eu vejo que, e é um erro que eu
corri muitas vezes é de falar, então beleza, então tem que importar as decisões, eles têm que ser livres pra fazer o que eles quiserem, então façam aí, galera, sabe? Solta eles sem objetivo. Cara, é tão importante quanto você der essa liberdade pra eles fazerem o que eles quiserem fazer ali, é você meio que balizar e dar parâmetro pro jogador decidir. A decisão, ela tem que ser uma decisão informada. Isso é muito importante. Se você chega assim, olha, a missão de vocês é chegar no reino tal, ir do ponto X ao ponto Y. E aí vocês podem ir pro rio ou vocês podem ir andando. O que vocês querem, hein, galera? Cara, aqui nessa fala aqui, eu não dei opção nenhuma pros jogadores. Tanto faz se eles forem pro rio ou por andando ali a pé. Por quê? Porque não tem informação suficiente para que eles tomem uma decisão que importe. Ou seja, não tá tão concreto nessa pirâmide da abstração. Precisa estar mais concreto. Como é que eu faço isso? Dando certos parâmetros para eles. Olha, se vocês forem pro rio, é mais rápido. Só que o rio é caudaloso. Existe uma grande chance de ter acidentes ou de ter uma criatura ali no rio que te ataca. Então, apesar de ser mais rápido, é mais perigoso. No entanto, ir por terra, pelo que vocês ouviram, pode ser um caminho mais lento ali, mas é mais seguro. Vocês vão demorar mais. E aí nesse caso, passa a ser uma decisão mais informada. Vocês percebem que eles estão tomando decisão e vai ter consequências, né? Ah, então a gente vai pela que é mais segura, né? Que geralmente é um caminho mais comum de se tomar. Mas beleza, o que esse tempo a mais acarreta de ruim ou bom para eles? Beleza, demoraram mais. Muitas vezes vão ter que gastar mais rações. Muitas vezes a pessoa que eles iam encontrar pode já não estar lá. Tudo são decisões. E se eles forem se preparar para isso, então a gente vai contratar pessoas para nos guiar, sabe? Esse tipo de coisa, ótimo, porque aí eles já estão se informando no mundo, né? Eu posso dar um exemplo aqui na mesa de Valanze lá de Old Dragon, que a gente joga toda quinta-feira, às 21h30, caso você queira assistir, tá tudo no YouTube, tá? O grupo lá encontrou certos filhotes ali de ursos coruja. Eles mataram a mãe da criatura e tinham os filhotinhos. Eles decidiram começar a tentar domesticar essas criaturas. Só que as criaturas comem bastante. E eles estavam no meio dos ermos, assim. Então eles tiveram que gastar muito, mas muito com rações. Porque isso foi uma decisão deles, né? No sentido de que eu falei assim, olha, vocês podem deixar eles caçar, mas eles ainda não estão domesticados. Vocês estão mantendo eles próximos de vocês porque vocês estão dando comida pra eles, vocês estão cuidando deles e estão mantendo eles próximos, mas eles não são domesticados ainda. Se vocês soltam eles pra caçar, a chance é grande, como eles são selvagens, de que eles não voltem pra perto de vocês. Então eles tomaram uma decisão, beleza, vamos passar aqui aperto. Muitas vezes eles passaram noites lá com fome, dando essas rações pras criaturas. Foi uma decisão que eles tomaram. E foi uma decisão que teve consequências na mesa, né? Então, eu tô dizendo isso porque pode ser uma coisa simples, né? Como domesticar uma criatura, mas podem ser decisões maiores mesmo. As coisas passam a importar pros jogadores quando eles precisam tomar escolhas e aquilo afeta eles de fato. Nessa mesma campanha, né? Tem outro exemplo de que, eles estavam ouvindo falar sobre um grande vilão, uma criatura má e tal, e pra eles estavam assim, tanto faz, né? Mas a partir do momento em que essa criatura começa a mostrar sinais de que ela afeta toda a região, por exemplo, um rio que ficou completamente negro, criaturas ali que estão estranhas por causa da influência desse vilão e esse tipo de coisa, pessoas que sofreram e morreram por causa dele, e não só mostrando isso, chegando e descrevendo, mas isso tendo impacto, né? Eles vendo e presenciando isso tudo, isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Então esse é meio que a ideia aí que eu queria trazer pra vocês de world building, né? De construção de mundo aí, que independe mesmo se você quer criar um mundo completamente detalhado ou ir criando à medida que vocês vão jogando ali, né? O mais importante é que isso realmente importe. O importante é que importe, né? É isso aí. Que frase de bosta, né? Mas é basicamente esse o resumão do que a gente tá conversando aqui hoje. Eu espero que tenha fazido sentido pra vocês. Porque às vezes a coisa faz sentido um pouco na minha cabeça e na hora que eu tento explicar aqui, isso não faz tanto sentido explicando. Então eu queria um feedback de vocês aí nos comentários do podcast, lá no nosso Discord também, que é a comunidade onde você pode participar gratuitamente. E se você for um apoiador, né? A partir de R$8 aí, você tem lá o nosso grupo do Telegram, onde você pode mandar lá o feedback também. Eu tô sempre muito atento aos feedbacks do pessoal pra gente ter conversas incríveis aí sobre RPG. Valeuzaço, galera. Obrigado aí pelo seu tempo. A coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo, e eu agradeço demais por você ter passado esse tempo aqui comigo. Me sinto completamente honrado e até a próxima. Tchau, tchau.